Eu vou falar aqui de censuramento remoto no litoral amazônico. Primeiramente, eu quero me apresentar rápido. Eu sou professor na Universidade Federal do Pará, no Instituto de Geociências, e eu sou presidente da Comissão 3 da Sociedade Internacional de Fotogrametria e Censuramento Remoto. É uma comissão científica internacional que reúne pessoas de mais de 40 países que organizam eventos durante 4 anos, de 2022 a 2026, sobre tanto as metodologias quanto as aplicações do sensoriamento remoto. O título que foi negociado com o professor Francisco fala do litoral amazônico e portanto, a maioria dos exemplos que eu vou apresentar são sobre o litoral amazônico, mas o meu trabalho de pesquisa é também sobre a metodologia, sobre o desenvolvimento de métodos para melhorar os algoritmos e as aplicações, e então acontece de vez em quando que eu possa apresentar coisas em qualquer outra região do mundo. Mas eu dei a prioridade a aplicações no litoral amazônico. Eu trabalho aqui em Belém sobre aplicações na região e morei durante bastante tempo na Guiana Francesa, que também faz parte do litoral amazônico. Então, a primeira coisa, a primeira hipótese, digamos, para iniciar o nosso roteiro é que a região costeira amazônica, ela precisa de ferramentas de sensoriamento remoto. Precisa por vários motivos. Primeiro, porque ela tem uma cobertura cartográfica que é mais fraca que em muitas outras regiões do mundo. Também por causa de dificuldades de acesso que não facilitam o acesso a lugares remotos. Né? Se você olhar aqui à esquerda, toda essa rede essa rede hidrográfica tão complexa entre o rio Amazonas, que está à esquerda, e a ilha de Marajó, que está à direita, dificuldade de acesso, a frequência, a possibilidade de ir com frequência ao campo, o custo das viagens e até, às vezes, o perigo. O fato também de termos mudanças rápidas, eu dou aqui o exemplo da linha de costa, que muda de posição regularmente, o crescimento urbano, o desmatamento e muitos outros. E também a existência de atividades ilegais, ou meio escondidas, digamos, que tornam, às vezes, difícil saber o que está acontecendo. Eu sou um exemplo aqui à direita, um rio de cor muito estranha, e não dá para saber se é garimpo legal ou ilegal, mas uma cor muito estranha que está se jogando no rio Tapajós. Então, o satélite pode chamar a atenção sobre algumas coisas que a gente nunca ia saber, considerando a extensão, a imensidão desse território. Então, frente a essa hipótese, podemos lembrar que não estamos começando de zero, existem dados, existem observações, temos quase 500 anos de mapas, mais ou menos 500 anos de mapas, que são rastreadores da história colonial, e o interessante é que, particularmente, a costa do Amapá, ela tem muitos mapas, porque foi um território que foi contestado entre França e Portugal durante 200 anos, e, portanto, cada país, cada potência colonial fez esforço, fez zelo para produzir mapas, que era uma forma de dizer isso é meu. Então, por sorte, digamos, temos muitos mapas dessa região, e, de forma geral, todas as regiões do mundo que foram colonizadas, geralmente os colonizadores, que nem sempre fizeram coisas boas, mas pelo menos fizeram muitos mapas porque fazia parte do processo. Então, hoje em dia, temos mapas que são também interessantes para a história geomorfológica da região, porque tem mudanças que aconteceram durante os últimos séculos que os mapas contam. E, numa escala de tempo mais recente, temos acervos de imagens a partir da década de 70, dos últimos 50 e poucos anos, com o radar, radar do Amazônia, com imagens de radar aéreas. Eu coloquei aqui 2 exemplos, a cidade de Belém e uma área da ilha do Marajó. E as imagens de Landsat, que começaram a partir dos anos 70, primeiro Landsat foi 72, né? Aqui à direita tem o Landsat 5, que foi lançado em 84, que foi o início de um sensoriamento remoto um pouco operacional. Então, tem 50 anos com dados de sensoriamento remoto, mas, com uma frequência de aquisição ainda um pouco limitada. E a partir dessa constatação da existência de dados, e a gente quer mais, obviamente, para saber mais, a gente pode considerar que esses dados eles vão contribuir
a geografia, eu uso a termo geografia no sentido mais amplo que posso imaginar, que busca ler a história escrita na superfície da Terra pela natureza e pela sociedade. É como se fossem duas histórias escritas na mesma superfície. E eu peguei esse exemplo interessante, isso em um subúrbio da cidade de Macapá, onde vocês podem ver como a urbanização vem se encaixar nos lugares adequados, evitando as áreas inundáveis. Então, são duas histórias escritas na mesma folha. A urbanização, que obedece a um padrão geométrico, que é uma escrita, digamos, administrativa, de gestão do território urbano, e, por outro lado, a hidrografia natural, que não permite fazer qualquer coisa em termos de urbanização. Então, muitas vezes, a interpretação das imagens ela vai ter esse funcionamento de tentar dar um significado a essas escritas. E, para isso, temos que ter, como qualquer leitura, temos que ter um alfabeto, uma gramática. E quando eu digo isso, vocês entendem que isso significa que os algoritmos de processamento têm que saber o que estamos procurando para entender. E, obviamente, temos que ver. Então, precisamos de sensores para ver, sensores adequados, tanto em termos de sensibilidade espectral e de escala. O primeiro sensor é o nosso olho, então, que funciona no visível, que é uma parte muito limitada do espectro eletromagnético, só que o visível ele tem suas limitações, e eu mostro aqui dois exemplos nos quais o olho ele é enganado pela realidade. À esquerda, exemplo de camuflagem militar, concebido justamente para enganar o olho, para não aparecer, e à direita, um bicho que está sobre uma folha e que tem a inteligência de ter a aparência de uma folha para enganar os predadores. Então, o olho, ele não pode ver tudo, e, felizmente, temos uma caixa de ferramentas com um monte de outros sensores que podem ver o que o olho, o que o visível não vê. Então, eu vou dar alguns exemplos de famílias de sensores que eu vou organizar aqui por faixas espectrais. O visível estendido, além do limite do visível, entrando no infravermelho óptico, ou seja, que mede a luz solar refletida pela superfície terrestre, e considera um parâmetro que se chama reflectância, que é a capacidade que a superfície tem de refletir cada comprimento de onda. Lá em cima, vocês podem ver a parte cinza e a transparência da atmosfera. Então, tem vários sensores aqui embaixo Landsat e em cima Sentinel, diferentes bandas de diferentes sensores que foram colocadas justamente nas faixas do espectro nas quais a atmosfera é relativamente transparente. Uma banda como essa aqui, nesse buraco, esse buraco é uma faixa de absorção. Isso é realmente para estudar a atmosfera, a presença de moléculas específicas na atmosfera. Mas então, os sensores, eles são desenhados de forma a captar energia nas faixas nas quais a atmosfera é quase transparente. Tem aqui 3 exemplos de assinaturas de reflectância de 3 corpos, que aqui é um solo, não saberia dizer exatamente que tipo de solo. Em verde aqui a vegetação, e aqui embaixo é a água, que reflete um pouco no início no visível e não reflete nada no infravermelho. E esse tipo de tecnologia, no qual o principal representante é o Landsat, que é representado aqui, o Sentinel-2 também, um grande provedor de imagens no visível e infravermelho óptico. E além do visível, além do setor óptico é o visível e o início do infravermelho. Se eu me afasto depois de 2.500 nanômetros, 3.000 nanômetros, a energia solar ela começa a ficar muito fraca. E a energia que vem da superfície da Terra para comprimentos de onda maiores vem da própria Terra, da emissão da Terra, que depende da sua temperatura. É por isso que é chamado termal. Então, aqui no visível infravermelho próximo, são os sensores mais usados pelos usuários do sensoriamento remoto, usados para produzir mapas de Land Use Land Cover, uso e cobertura da Terra. Aqui à esquerda, uma síntese do mapa biomassa, e à direita, uma animação temporal sobre um ano do índice de vegetação, que é o índice espectral, uma razão entre
uma razão normalizada entre o infravermelho próximo e o vermelho, que simplesmente destaca a presença de vegetação. Depois vem o termal, mais longe no espectro, o termal que dá uma resposta que depende tanto da temperatura dos corpos quanto de uma característica que se chama emissividade, não é mais a reflectância, a emissividade, que é a capacidade que o sensor tem de transformar o corpo em radiação, e a radiação, uma luz, digamos, que o sensor mede. Então, ajuda para calcular aqui, por exemplo, a temperatura de superfície do mar, SST, Sea Surface Temperature. Então, isso é uma síntese de vários dados a partir de dados do satélite NOAA Aviacara. E, a partir do Landsat, a cidade de Belém, de década em década, que mostra a elevação da temperatura, e são dados que são usados para estudar o famoso fenômeno de ilha de calor, que aparece em todas as grandes cidades do mundo e que vai aumentando. Isso para o termal. O termal com comprimento de onda ao redor de 10 micrômetros, já que é uma tecnologia que é um pouco sofisticada, que tem um custo maior, existe um termal, eu vou dizer, um pouco mais barato, se eu posso falar assim, com sensores de menor comprimento de onda, que são mais de concepção mais simples, principalmente porque não precisam ser resfriados, mas então eles têm que trabalhar de noite, porque de dia eles são um pouco contaminados com a luz do sol, que não é o caso dos sensores usados aqui nesses exemplos, que são realmente do termal de grande comprimento de onda. Mais longe ainda no espectro, ainda considerando a emissão da superfície da Terra, mas em ondas maiores que se chamam micro-ondas. É um pouco estranho falar de ondas maiores que se chamam micro-ondas. Micro dá a impressão que são pequenas, e porque são pequenas ondas de rádio. As micro-ondas, elas são tanto a emissão quanto a recepção utiliza uma antena, como as ondas de rádio, mas são pequenas ondas de rádio. São comprimentos de onda que vão de mais ou menos de 1 centímetro a 1 metro. E exemplo aqui, esse satélite da Agência Espacial Europeia, que se chama SMOS, significa Soil Moisture and Ocean Salinity, umidade do solo e salinidade do oceano. É um sensor que é sensível a ondas de banda, se chama banda L, a letra L, a mesma que o GPS. O GPS tem um comprimento de onda da ordem de 25 centímetros, então é a mesma coisa, só que ele é passivo, não é um radar, não é um GPS, ele é passivo, ele simplesmente capta as ondas desse comprimento de onda. Tem uma baixa resolução, não tem como esse tipo de sistema ter uma resolução melhor, no caso dele tem 40 quilômetros, um pixel de 40 quilômetros, então é realmente uma informação regional, e a imagem que vocês podem ver em cima é o resultado da varredura no mundo inteiro. E o que é branco é que ele não conseguiu fazer a medição por vários motivos físicos, interferências, etc. E as informações que tem nos continentes correspondem à umidade e nos oceanos correspondem à salinidade. Então, tem máscaras para separar os dois, e são duas comunidades de usuários que usam a mesma informação para duas finalidades diferentes. E no caso dos continentes, que é mais a minha área, eu ponho aqui os exemplos de síntese. Síntese quer dizer que foi medido durante algum tempo, não sei dizer exatamente 10, 15 dias, e de uma variável física, à esquerda, o que se chama a profundidade óptica da vegetação, e uma característica da vegetação que é calculada medida a partir da quantidade de água que tem na vegetação. Não é a fotossíntese, que isso que já mostrei no exemplo anterior, aqui é mais a umidade que tem na vegetação, e à direita a umidade do solo. Então, são dados que são muito interessantes para o estudo do clima e também para a agricultura, e que podem detectar episódios de secas 1 ou 2 semanas antes das medições meteorológicas clássicas. Então, é interessante por causa disso. Ainda nas micro-ondas, mas ativas dessa vez, o radar imageador, o radar de abertura sintética, do qual o maior provedor de dados nos últimos anos é o Sentinel-1, esqueci do 1, porque tem o 2 também, e outros. Ele também tem um nome de banda com uma letra, banda C, e um pequeno comprimento de onda,
que é o mais abundante. Se vocês olham no site das diferentes agências espaciais, vocês vão ver que os sistemas de radar de abertura sintética espaciais, mais da metade são de banda C, 5 ou 6 centímetros de comprimento de onda, que tem o inconveniente de não penetrar na vegetação. Ou seja, que a informação que a gente tem aqui, essas manchas escuras, aqui na Amazônia, as manchas um pouco escuras correspondem ao desmatamento. Então, tem algumas parcelas um pouco quadradas, retangulares, que são áreas desmatadas, mas tem áreas desmatadas que ele não consegue detectar, porque ele é pouco sensível. Se por acaso chovesse antes da aquisição, ele talvez não ia conseguir ver nada. Então, é um sensor que não é tão e há tudo que é heterogeneidade na vegetação. E as manchas brancas são áreas onde tem água, mas para isso tem que ser uma floresta que não é muito densa. Se fosse totalmente fechada, se fosse uma folhagem totalmente fechada nesse lugar, com certeza não ia haver água, não ia ter essa reação, essa resposta, essa alta intensidade. Então, é um sensor que é confiável, operacional, uma boa calibração, etc. Mas em ambientes tropicais, como temos por aqui, ele sofre um pouco de uma sensibilidade. Se eu comparo com a banda L, que já mencionei anteriormente, a banda L, olhem a diferença com esse sensor japonês Pulsar, que é muito sensível ao desmatamento, porque ele realmente, a onda entra um pouco através do dossel e ela é espalhada, retroespalhada na estrutura interna, folhas, galhos, troncos, etc. E o eco que sai disso, ele volta com bastante intensidade. Então, isso dá um bom contraste com o desmatamento, que é uma superfície sem nada por cima, eu vou dizer assim. Um exemplo aqui para ilustrar de novo a diferença entre as duas, pequeno e grande comprimento de onda. Isso é importante entender porque estamos numa região na qual o radar é bastante usado e às vezes o usuário não sabe qual sistema usar. O mais usual, o mais fácil de acesso é a banda C, mas vocês podem ver aqui que não tem, isso é o estuário do Rio Oiapoque, na fronteira entre o Brasil, o Amapá e a Guiana Francesa, e não tem um contraste muito bom entre terra e água. Então, para estudos costeiros, o mínimo é saber onde está a costa. Na banda L fica muito claro onde está a costa. Em contrapartida, a banda C é mais sensível ao estado da superfície da água, o fato do vento gerar pequenas ondas. E aqui ele detecta, aqui embaixo no estuário, tem as formas que são, como vou explicar, cavadas pela maré, pelas correntes de maré que entra, sai, e assim vai cavando canais, que a onda de radar ela não entra na água, não tem nenhuma penetração do radar na água, mas a presença de objetos de diferentes profundidades, banco de lava, banco de areia, etc., cria na superfície uma pequena agitação das ondas e o radar é muito sensível a isso quando ele tem um pequeno comprimento de onda, como é o caso nessa imagem aqui à esquerda. Outro sensor usado é o LiDAR, um laser transportado em drone, avião, satélite, que faz uma medição de distância. Então, o sensor está a bordo da plataforma e o impulso de laser que é enviado se reflete sobre a superfície, sobre algum obstáculo, e o eco que volta é cronometrado, o tempo de propagação ida e volta é cronometrado, e geralmente tem um sistema mecânico que permite saber de onde vem esse eco que foi recebido. Então, isso é usado para gerar nuvens de pontos, para produzir uma cartografia, e sobre solo exposto, o LiDAR aerotransportado, ele compete com a fotogrametria. Fotogrametria, que é, como vocês sabem, a técnica usada no mundo inteiro como padrão, isso desde a Segunda Guerra Mundial, é o padrão para a cartografia das superfícies continentais, e o laser, que é uma tecnologia mais recente, compete realmente com a fotogrametria quando é solo exposto. Quando é floresta, como na Amazônia, quando é floresta, ele tem uma nuvem de pontos na qual, vou dizer, um valor que é um pouco
variável, né? Só para marcar, só para deixar uma lembrança. Vamos imaginar que tem mais ou menos 1% dos pontos da nuvem de pontos que vem bater no chão, no solo. Porque o LiDAR, se ele consegue pegar os buracos que tem entre as folhas, porque até um dossel bastante denso, é só fazer a experiência quando vocês forem passear na mata, em algum lugar de floresta, de bosque, olhem para cima e vão ver que tem pequenos buracos brancos, claros para ver o céu. Esses buracos são os mesmos de cima para baixo e de baixo para cima. Então, o laser, se ele envia uma alta densidade de impulsos, tipo meio milhão ou 1 milhão por segundo, e voa bastante baixo, então ele pega todos os buracos. Assim que, de vez em quando, um impulso consegue bater no chão e voltar, e a maioria dos outros ficam presos nas folhas, e então o resultado é uma nuvem de pontos, com um exemplo em cima aerotransportado e embaixo espacial, com um sensor que se chama JEDI. O satélite que eu coloquei aqui se chama ICESat-2, da NASA, que é outro, mas funciona do mesmo jeito. E nas duas ilustrações, o perfil que está embaixo não é o laser que criou isso, é um algoritmo que vai ajustar uma superfície por baixo, ajustar sobre os pontos mais baixos do levantamento, da nuvem de pontos. Então, hoje em dia, é a técnica mais precisa para criar mapas topográficos em áreas de floresta. Essa ilustração, ela não é daqui, ela é de México, mas o mesmo tipo de paisagem que temos no litoral da Amazônia, com manguezais, a água, uma área de manguezais com inundados a metade do tempo, depende da maré, e depois relevo, colinas com floresta de terra firme. Bom, a escala aqui é um pouco muito exagerado, digamos, na dimensão vertical, e um grande comprimento que tem, não lembro quantos quilômetros na escala horizontal. Então, dá para a gente aprende a estudar a resposta do laser para saber, por exemplo, aqui dá para ver que temos uma água limpa aqui à esquerda e uma com turbidez aqui, com sedimentos, porque quando a água é limpa, esses pontos que estão na superfície, porque uma parte da energia bate sobre a superfície e volta atrás, dá um eco que vem da superfície da água, mas a onda que conseguiu passar através da superfície, se for uma água limpa, ela não tem por que parar e voltar, ela continua e se perde e não volta mais. Quando tem sedimentos, então cada centímetro, digamos, de propagação é mais uma oportunidade para uma parte da onda voltar atrás. Então, tem essa resposta típica das águas turvas. E, bom, temos aqui esse tipo de perfil, onde tem tanto o comportamento espacial da vegetação e a topografia, com fenômenos assim de reflexão sobre a água e sobre o fundo, que são clássicos. E também tem muito lixo, ou seja, entre aspas, ou seja, fotons que vêm que chegam antes ou que chegam depois, então que tem que ser, obviamente, que tem que ser filtrados, porque não fazem parte da informação que a gente está procurando. Então, até agora eu fiz um comentário geral sobre a necessidade do sensoriamento remoto, mostrei através de alguns exemplos que temos à nossa disposição uma caixa de ferramentas muito interessantes, com muita possibilidade, porém, tem dificuldade, e eu escrevo aqui que a costa amazônica é refratária à ferramenta de sensoriamento remoto. Eu não sei se a palavra refratária faz sentido aqui em português, poderia dizer resistentes ou rebelde, ou será que ela não se deixa observar tão facilmente, apesar de precisar. Eu cito aqui alguns motivos que me levam a dizer isso. O primeiro é que temos nessa região uma infraestrutura geodésica insuficiente. No mundo inteiro, temos um conhecimento tanto da geometria da superfície terrestre, quanto da gravimetria, ou seja, do campo de gravidade, porque é o conhecimento do campo de gravidade que me permite saber a altitude dos pontos, e esse conhecimento geodésico é só olhar qualquer indicador, qualquer rede de referência geodésica publicada pelo IBGE, para ver que as maiores densidades estão no sudeste e no nordeste, e que a região amazônica e a costa amazônica têm
pouca densidade, no qual a gente poderia se apoiar para processar os dados. À esquerda é a rede altimétrica, todos os pontos vermelhos, que são gerados geralmente seguindo estradas, é o mais fácil. Esses pontos vermelhos são os pontos nos quais a gente sabe a altura com relação ao nível do mar. Se eu estou em qualquer lugar escolhido aleatoriamente, eu não tenho como saber onde estou em termos de altura com relação ao nível do mar. Só se estiver na costa, mas no interior não tenho como saber. Esse conhecimento é propagado com nível, com bolha, simplesmente para propagar trecho por trecho, trecho horizontal por trecho horizontal, até os lugares mais remotos. E então tem uma conexão entre pontos para conhecer no território inteiro a altitude. E se eu quiser conhecer a altitude em outro lugar, então eu preciso me conectar sobre a rede existente, que é pública, gerada com dinheiro público, porque pode ser usada para saneamento, para construção civil, etc. E o caso do Brasil é um pouco interessante, porque se vocês olham bem, não tem uma rede altimétrica como tem em todos os países do mundo, tem duas redes altimétricas. Tem uma no Amapá e uma no resto do Brasil. Cada uma é construída a partir de um marégrafo, que é a referência, e isso é porque o rio Amazonas é tão largo que não dá para fazer uma visada horizontal de uma margem à outra. Então, são duas redes hidrográficas, duas redes de nivelamento, e tem conexões, mas que são conexões indiretas, a partir de medição satélite, para tentar colocar tudo na mesma rede. Teve 20 anos de pesquisa para tentar ajustar as duas redes, usando o conhecimento do campo gravitacional. E à direita é uma rede de estações permanentes de medição GPS, GNSS. Bom, isso é a primeira coisa. É uma região que tem uma cobertura menos densa e menos precisa de tudo que é equipamento geodésico. O segundo problema que eu quero citar aqui é a cobertura de nuvens. Todo mundo sabe que durante 6, 7 meses do ano é quase impossível ter uma imagem sem nuvens, e até na estação seca não é tão simples. Ou será que tem épocas que tem nuvem? Claro que depende também do horário do satélite. O Landsat e o Sentinel-2, eles passam às 10h30 da manhã, isso é um pouco tarde, porque já tem movimentos de convecção que vão constituir nuvens nessas áreas, e teria sido melhor talvez passar mais cedo, mas enfim, isso é uma realidade. Tem técnicas para tirar as nuvens, que vou comentar daqui a pouco, mas isso é uma limitação. E até o radar, que por ser de micro-ondas, pretende ver através das nuvens e até através das chuvas, até o radar, aqui nessa região, o único lugar do mundo onde eu vi nuvens, na verdade não nuvens, mas chuvas, nas imagens de radar, é o Pará. Então, o que eu vejo aqui, essas manchas brancas são áreas de chuva, e as áreas pretas são sombras. A chuva cria uma sombra, porque o radar ilumina lateralmente, ele passa lá em cima da imagem, na geometria da tela está lá em cima, e ele ilumina lateralmente, e quando tem uma chuva, a onda ela se reflete na chuva, como se fosse uma cortina, e atrás da área de chuva o solo não recebe a energia, e então fica uma sombra na imagem. O outro problema são as órbitas heliosincrônicas. Uma órbita heliosincrônica e uma órbita na qual o satélite sempre passa no mesmo horário local. Essas órbitas, elas são quase polares, e eu vou mostrar aqui uma animação que a NASA publica para... no caso, o objetivo é comparar a geração de Landsat até o 9, de Landsat 1 a 9, que todos têm mais ou menos a mesma órbita, e o que é planejado para o futuro com 3 satélites. Aqui a NASA só quer mostrar o benefício de ter 3 satélites, e vai ter uma animação na qual vocês vão ver que com 3 satélites demora menos tempo para cobrir o mundo inteiro. Claro que depende da largura do corredor de varredura, mas embaixo tem o número de dias, ainda bem que está acelerando. E o objetivo é mostrar aqui que depois de 6 dias, com três satélites, eles terão coberto a Terra inteira. Vai continuar um pouco. Ok, depois eu vou comentar.
Ok? E depois de 6 dias, a constelação de 3 já está fazendo a segunda cobertura, e daqui a pouco a terceira, enquanto a cobertura, a aquisição com um satélite, depois de 12 dias, a constelação de 3 satélites já fez 2 passagens, já observou o mundo inteiro 2 vezes, pelo menos 2 vezes, e à esquerda, depois de 12 dias, ainda falta algumas áreas. Então, o que eu queria comentar, várias coisas. A primeira, que não tem nada a ver com o problema da nossa região, é esse buraco lá em cima, o globo ele é um pouco careca. Isso é simplesmente porque as órbitas heliosíncronas, para ter essa propriedade de heliosincronismos, elas não podem ser polares, elas têm que ser um pouco inclinadas, e são inclinadas de 98 graus, ou seja, 8 graus além do polo. Não é exatamente no sentido do meridiano. E outras coisas que eu quero comentar com relação à nossa região, a primeira é que vocês podem ver que depois de um tempo, depois de ter esperado um tempo, tem buracos ainda. Aqui, um satélite lançado depois de 12 dias não é suficiente para ele ter visto tudo. Então, ainda tem buracos, e se vocês olharem bem, onde é que é a pior situação em termos de buracos? No trópico, perto do Equador. Então, quer dizer que agora, depois de 12 dias, tem áreas da região equatorial, por exemplo, o Amapá e a região de Belém, justamente nesse exemplo, ainda não foram observadas nenhuma vez, enquanto áreas de Canadá, Noruega, Groenlândia já foram vistas várias vezes. E a segunda coisa é que esse nosso litoral, ele tem uma orientação noroeste-suleste, quase oeste-leste, e as órbitas são perpendiculares a essa região. Quer dizer que se eu quiser fazer uma observação numa época determinada, eu vou ter que esperar que o satélite passe várias vezes. Eu não consigo ter uma órbita assim tão inclinada que ela pode sobrevoar o litoral uma vez só. Tem que passar várias vezes. E isso gera esse tipo de coisa, isso na costa das Guianas. Eu preciso esperar muito tempo, por causa das nuvens, às vezes muito mesmo. E o que acontece quando o litoral vai mudar um pouco, manguezais que vão para frente ou para trás, tem mudanças. Então, eu quero fazer um mosaico e, infelizmente, as imagens são necessariamente de épocas diferentes. Obviamente, eu usei aqui um exemplo um pouco extremo, uma caricatura, escolhendo de propósito uma área com uma grande mudança, mas mesmo sem esse deslocamento da linha do litoral, eu não tenho como ter um mosaico assim de imagens obtidas em poucos dias. Tem que esperar muito tempo devido à orientação da costa, como se vê aqui, comparada com relação à órbita dos satélites. E outro problema é que tem muitas áreas com paisagens pouco estruturadas. O que chamamos de estruturadas é quando tem parcelas, como quando tem regiões agrícolas, urbanas, tem redes de comunicação, estradas, parcelas agrícolas, canais, etc. Então, nesse caso, eu posso modelar as diferentes partes do território como objetos. Objeto que tem um código, que tem vizinhos, que tem características, atributos, etc. E tem uma consequência, então, além da dificuldade de gerenciar os objetos em sistema de informação geográficos, em base de dados geográficas em geral, tem um problema, se vocês olham na internet para procurar imagens, é que um mosaico feito com várias imagens, como é frequentemente o caso, elas podem ser obtidas em diferentes horários ou em diferentes posições com relação ao Sol. Pode ter uma imagem na qual o sensor tem o Sol atrás dele e outra tem o Sol na frente dele. Então, nesse tipo de situação, infelizmente, quando eu for fazer um mosaico, eu vou ter que ajustar geometricamente imagens que têm radiometrias que não têm nada a ver. Então, isso pode ser um pouco feio para fazer um mosaico. E, geralmente, então, isso acontece em qualquer lugar do mundo, mas o método para curar esse problema é de definir dentro da área de overlap, de recobrimento, uma linha um limite entre duas áreas, seguindo objetos, limites de parcelas, estradas, etc. Ou seja, descontinuidade
eu ia dizer naturais, não, podem ser antrópicas, mas descontinuidades materiais, físicas, que existem na paisagem. Então, tem áreas na paisagem amazônica, como essas grandes áreas de desmatamento, nas quais não deveria ter muita dificuldade para achar um roteiro para essa linha, para não deixar uma impressão visual tão feia, mas tem muitas áreas com floresta, com áreas úmidas naturais, grandes extensões, nas quais não é possível. Então, tem esses mosaicos um pouco feios. Bom, então isso era toda uma grande introdução para falar de potencial e limitação, né, como comentário geral, e agora eu vou simplesmente comentar 3 tipos de aplicação, 3 grupos gerais de aplicação, e eu vou falar um pouco de aplicações que consistem no mapeamento de uma variável ambiental, a partir de medições radiométricas, vou falar de detecção de mudanças e vou falar de cartografia 3D, da geometria, das superfícies continentais. Então, o mapeamento de uma variável ambiental, e eu posso me referir a um monte de variáveis, coloquei 2 exemplos em cima sobre o oceano, salinidade e temperatura, são coisas que já comentei sobre a existência de sensores que são sensíveis a isso. Eu preciso acrescentar que nesse tipo de trabalho, o sensor não me dá diretamente esse valor, não me dá diretamente a salinidade, a temperatura, etc. Ele me dá uma radiometria, ou seja, ele me dá um fluxo de energia, uma medição de intensidade, de potência eletromagnética, e depois são modelos que são ajustados a partir de dados de campo, um pouco de teoria, um pouco de medição, um pouco de simulação, etc. São modelos metade empíricos, metade baseados na teoria, dependendo dos casos, que vão estabelecer uma correlação entre a radiometria, ou seja, a medição da radiação que o sensor mede, e a variável que eu quero medir. E, às vezes, esses modelos que relacionam as duas coisas, eles podem ter como eu vou chamar isso? Um intervalo de validade limitado. Quer dizer que entre um valor de tanto e um valor de tanto, tem uma boa correlação. Quer dizer que a medição me dá a variável com bastante segurança. E talvez, para uma variável determinada, que quando eu sair desse intervalo, então não posso mais ter confiança nessa medição do satélite. Então eu vou ter que mudar de tecnologia para acessar os valores mais altos ou mais baixos. Aqui embaixo tenho à esquerda o Life Area Index, índice foliar, índice de área foliar. Então, isso representa uma variável sem dimensão, que representa a superfície total de folhas em metro quadrado por metro quadrado de superfície. Então, aqui, quando eu tenho uma escala que vai até 7, eu acho que as cores aqui não são um pouco feias, porque a vegetação densa, a gente não costuma ver isso com esse tom azul, mas tudo bem. 7 quer dizer que por cada metro quadrado de chão, tem 7, se eu imagino uma coluna quadrada até o dossel, ela vai conter, no total, 7 metros quadrados de folhas. Então, esse índice é uma variável que eu posso calibrar no campo, e ela pode ser obtida a partir do índice de vegetação, que é a medição do satélite, e eu posso obter esse valor que pode ser calibrado no campo, e esse valor ele vai ter uma influência, ele vai me informar sobre o desmatamento, pode ser inserido em modelos para previsão de safra, e me dá uma informação sobre a saúde da vegetação. E à direita é a biomassa da floresta em toneladas por hectare. Então, aqui tem uma escala, na Amazônia, vai de 0 a mais de 400. Então, isso é feito com diferentes sensores também, radar participa, laser participa e mais alguns outros, que são sensíveis à quantidade de carbono, na verdade. O que é interessante é a equação do carbono para saber qual a quantidade, o estoque que está contido nas florestas para compensar o que vai embora na atmosfera. Então, a biomassa, justamente, aqui tem um exemplo de uma cartografia feita com radar de banda L. Esqueci de colocar aqui radar banda L e o sensor japonês ALOS Pulsar.
Então, aqui, como já falei, tem uma correlação entre a medição do satélite, que ainda tem não é a medição bruta, tem um cálculo feito com uma característica que se chama polarização da onda de radar, e essa medição, ela pode ser conectada, ligada, através de uma correlação com a biomassa calibrada no campo em algumas áreas, onde é medida. E aqui vocês podem ver, foi feito no mundo inteiro com esse sensor, e vocês podem ver aqui nas diferentes cores, o marrom, que é um solo exposto sem vegetação, o amarelo, que deve ser cultivo baixo, grama, etc., e o verde, onde já tem árvores, né? São florestas, mas com baixa densidade. Na Amazônia, isso vai saturar, quer dizer que dá para ver que além de 100 toneladas, micrograma e tonelada, é a mesma coisa. Além de 100 toneladas por hectare, vai ter uma saturação, quer dizer que esse sensor ele não vai fazer a diferença entre um pixel com 100 e um pixel com 300. Então, para floresta tropical densa, como a Amazônia ou África Equatorial, etc., isso é um problema. E então, teve nos últimos anos a preparação de um sensor mais adequado, se chama banda P, então isso é um comprimento de onda maior, banda L 25 centímetros e banda P 70, mais ou menos, e o satélite Biomass, e talvez ouviram falar que ele foi lançado um mês atrás, de 29 de abril, depois de 20 anos de pesquisa, para tentar obter uma estimativa da biomassa que pode atingir, como vocês podem ver aqui, até 600 toneladas por hectare. Então, à esquerda, aí em cima, é a imagem de radar. As cores é por causa da polarização da onda, que permite fazer composição de vários canais. E embaixo é uma estimativa da biomassa, estabelecida a partir de uma correlação entre a medição do radar e a biomassa calculada nessas pequenas parcelas que vem aqui, em cores, e a partir de um número bastante importante de parcelas, dá para estabelecer uma regra, uma correlação entre o Retrieve Biomass e o satélite. Nesse caso, foi feito com uma simulação aerotransportada, o mesmo radar, mas sobre um avião, e embaixo aqui a referência, a biomassa de referência, quer dizer, medida no campo. Então, a gente tenta uma evolução do material, dos instrumentos, para tentar medir coisas que até a geração anterior, e no caso até o mês passado, não dava para medir. Então, estou falando de vegetação, falei do oceano, e eu queria também indicar que dá para medir variáveis que são de tipo social, socioeconômica, a partir da existência de uma sensibilidade que depende dos sensores à presença humana. A presença humana, obviamente, nenhum sensor é capaz de detectar as pessoas. Ou talvez um drone que voa muito baixo quando tem uma passeata ou algum problema social, mas um satélite ele não vai ver, não vai contar as pessoas, mas ele vai ver as marcas que tem na paisagem devido à presença humana, porque a sociedade humana ela não resiste à tentação de mudar as coisas, de construir, de ligar a luz, etc. Então tem mudança quando uma área natural ela é substituída por uma área urbana. Então, vocês podem ver isso através das luzes noturnas, então aparece mais nas regiões mais densas, obviamente. Tem a construção, o fato de substituir a vegetação por prédios e ruas que muda a cor, a assinatura espectral, a resposta do visível e infravermelho próximo. O termal também, então aqui é uma cidade de Cayenne, na costa amazônica, onde aparece aqui o oceano e as áreas úmidas mais escuras, e a cidade mais quente, então aparece no termal. Tem uma técnica que eu não vou comentar nessa palestra, que se chama interferometria, simplesmente para indicar, que ela permite gerar modelos digitais de elevação, medição de subsidências ou outro tipo de deformação, e detecção de instabilidade na superfície com relação a um comprimento de onda de alguns centímetros. O que chamou de instabilidade, vou dar um exemplo. Quando o vento sopra sobre as folhas das árvores,
elas não mudam de lugar, ou seja, isso não leva a árvore embora, mas elas mudam um pouco de posição e um radar que tem um comprimento de onda de alguns centímetros, através dessa técnica de interferometria, e se tiver mais de uma imagem, precisa de pelo menos duas, então vai saber que nesse lugar teve uma reorganização dentro do pixel, um pixel de 10 por 10 metros, as folhas, o trabalho agrícola que muda as coisas antes e depois da safra, etc. O vento que sopra sobre a água, tudo que reorganiza a matéria dentro de um pixel pode ser detectado com essa técnica. Então, aqui nesse exemplo, tem a cidade que é estável, as áreas agrícolas que são um pouco menos estáveis, porque tem um pouco de vegetação, e a floresta que é mais instável ainda. Então, essa técnica ela consegue localizar uma área na qual os seres humanos têm construído coisas que tornaram o sinal de radar mais estável. E também o próprio radar ele é muito sensível, reage muito forte à presença de ângulos retos, e tipicamente o ângulo entre prédios verticais e uma rua, um chão horizontal, ele reage muito e vai trazer uma resposta muito intensa. E, finalmente, outra coisa que não é física, mas dessa vez é mais cultural, que é a tendência de organizar o espaço horizontal com ângulos retos, porque isso torna mais fácil a gestão fundiária do espaço. O ângulo reto vertical, ele é natural. Uma árvore cresce verticalmente, um prédio ele é construído verticalmente porque é o ângulo da estabilidade, ninguém ia imaginar outra orientação, então isso não é nada cultural, é o bom senso técnico de criar ângulos retos verticais, mas ângulo reto horizontal, nada impede de fazer casas em forma de triângulo ou de círculo, etc., mas culturalmente muitos lugares do mundo têm urbanizado o seu espaço com ângulos retos, então isso também é mais um critério para dizer, aqui tinha uma várzea, não tinha nada de ângulos retos, e agora tem uma cidade. E a partir dessas características, também tem trabalhos que têm tentado identificar correlações entre um índice calculado a partir de alguma imagem, ou várias combinadas, e uma característica socioeconômica, como, por exemplo, a densidade populacional. Nesse exemplo aqui é a cidade de Belém, onde tem uma imagem de Landsat usada para fazer uma classificação binária, construído ou não construído, e a partir disso, a densidade de prédios, em todo pixel tem uma vizinhança com uma determinada densidade de prédios, calibrada sobre algumas áreas para obter um mapa da densidade de população. Esse mapa tem 20 anos, o trabalho que eu participei foi publicado nessa época, eu não voltei a mexer, mas então vocês têm aqui uma imagem que não é de alta resolução, como já falei, não se trata de saber quantas pessoas tem nesse pixel, em uma cartografia geral, mas essa calibração permite ajustar o modelo sobre amostras, digamos, e eu posso, a partir, se eu puder extrapolar esse modelo a outras cidades, que não é uma coisa tão fácil, eu poderia aplicar o modelo para fazer um censo demográfico empírico, indireto, a partir de imagens, nesse caso, de Landsat. O comentário geral que eu queria fazer é que, entre os diferentes exemplos que dei de variáveis sociais, biológicas e geofísicas, no geral, a gente acha a possibilidade de estabelecer boas correlações, uma boa determinação das variáveis geofísicas a partir de índices radiométricos, exemplo aqui da temperatura da superfície do mar. Para as variáveis biológicas, tem mais diversidade, digamos, no comportamento dos objetos. Quer dizer que o mesmo valor da variável pode dar uma medição diferente entre diferentes pixels, então eu tenho uma correlação um pouco mais turva. E no caso das variáveis sociais, isso é pior ainda, porque os seres humanos ele tem, apesar de existir regras, leis, tradições, etc., na forma de ocupar o espaço urbano, apesar disso, as pessoas têm uma liberdade de iniciativa, de ação, que podem levar a construir as coisas de uma forma que o modelo não tinha previsto, e então, geralmente, temos
temos curvas, temos modelos que não se ajustam tão bem. Esses índices sociais, eles são usados, por exemplo, para epidemiologia, para cruzar dados de campo sobre o caso de doença com algumas medições radiométricas e a gente vai reconhecer, por exemplo, a densidade de prédios, porque quando tem prédio muito denso, por exemplo, os mosquitos de doenças como dengue, por exemplo, são mosquitos preguiçosos que não vão viajar muito longe e ele vai contaminar de vizinho em vizinho e quando as casas estão muito perto, faz mais estrago na população, então, mas são coisas muito indiretas. Eu não posso afirmar que o valor radiométrico sendo de tanto, então necessariamente a população tem essa característica. E uma abordagem para tentar melhorar as correlações, para tentar obter modelos mais robustos, digamos, é esquecer de uma abordagem dominante na área de sensoriamento remoto, que é a assinatura espectral. E eu escrevo aqui que é um pouco ilusório achar que a assinatura espectral vai caracterizar tudo. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Caracterizar tudo, que significa que quando tenho essa série de respostas nos diferentes comprimentos de onda, então eu vou ter certeza que eu tenho aqui nessa área esse tipo de vegetação. Ou seja, caracterizar as coisas através de uma espécie de assinatura. A resposta assina a presença do cultivo X. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Numa área urbana, eu vou ter um pixel com uma radiometria e vou tentar, a partir dessa radiometria, bom, isso aqui é apenas uma ilustração, podemos imaginar 10, 20, 30 bandas espectrais para tentar reconstituir o espectro de uma área urbana. E mesma coisa para os manguezais, o que eu quero mostrar é que muitas vezes a estrutura da paisagem, a textura da paisagem tem mais influência na identificação de uma paisagem, de um cultivo, etc., que a própria cor. À esquerda, temos um bairro rico e um bairro pobre da mesma cidade que tem a mesma cor. Se eu degrado a resolução, eu vou acabar ficando com um pixel cinza em todos os bairros da cidade, e então eu perco uma informação essencial que tem um valor em termos socioeconômicos, que a imagem me dá. E à esquerda, à direita, tem um mangue novo e um mangue adulto que tem a mesma cor. Se eu degrado a resolução, eu vou ter um pixel verde assim, ou que responde de um jeito particular no infravermelho próximo, e não vou mais poder discriminar entre 2 tipos de mangue ou de floresta. Então, é importante, vale a pena, digamos, desistir de não ter essa fé que muita gente tem na assinatura que vai reconhecer tudo. Primeiro porque tem, como eu acabei de mostrar aqui, a influência da textura. Segundo, porque às vezes chove antes do satélite passar e molhado não tem mais a mesma assinatura. Então, as pessoas que têm essa fé dogmática na assinatura dizem, mas eu vou fazer outra série de assinaturas com o chão chuvoso, não tem problema. Mas é uma insistência que às vezes não leva a lugar nenhum. Então, tem métodos de processamento que não vou comentar aqui por falta de tempo, que se chama GeoBia, Object-Based Image Analysis, análise de imagem baseada em objetos. Eu não vou mais ter um raciocínio pixel por pixel, mas objeto por objeto. Um bosque, uma cidade, um vale, etc. Bom, agora eu queria falar de detecção de mudanças. E detecção de mudanças, primeiro eu preciso considerar o comportamento espaço-temporal das mudanças para saber qual a metodologia que eu vou adotar. Comportamento temporal, alguma variável ambiental, função do tempo, ela pode ter uma evolução contínua, cíclica, catastrófica, quer dizer que continua e algum dia tem uma mudança, uma descontinuidade, ou também pode ser aleatória, ou uma combinação de tudo isso. E o comportamento espacial também tem diferentes comportamentos de localização, um banco de lama que vai embora, de morfologia, de topologia. A topologia é a geometria das conexões entre uma península que vira ilha e uma mudança topológica, etc. O comentário que eu escrevo aqui em vermelho é que vale realmente a pena ter um conhecimento prévio
de mais ou menos como essa mudança funciona para saber como vamos observar. Se eu não sei nada, é muito complicado. Alguém me diz, oh, aqui vai mudar. Então, faz medições e eu não sei o que vou medir. Se alguém me diz que aqui o mar está vindo roer o litoral e que a terra vai embora periodicamente de tanto, aí já sei, já tenho uma ordem de grandeza, então eu vou poder ajustar uma metodologia, escolher o sensor mais adequado e vai ser muito mais interessante o que eu vou poder fazer. Então, é sempre importante já saber um pouco antes de abrir a caixa de ferramentas. Bom, a forma de encarar as mudanças da superfície, ela nem sempre tem sido do mesmo jeito. Tem várias épocas na história, começar com uma fase descritiva, como quando o Plínio descreveu a erupção do Vesúvio, em um livro famoso que escreveu que se chama História Natural, e muito interessante porque é uma descrição, até com um pouco de emoção. Então, hoje em dia, parece que não é nada científico. Mais tarde, teve a tendência a querer explicar. Nesse exemplo do século XVII, um dinamarquês, Stenon, Nicholas Stinson, ele foi o primeiro que observou, que entendeu que a estratigrafia é o marca do tempo. As camadas são série de camadas são uma marca do tempo, e então ele propôs a primeira teoria da estratigrafia. Então já tem uma explicação. E continuando, chegamos aos tempos mais contemporâneos com uma tendência de querer medir e cartografar. Então já aparece o instrumento de medição e o sensoriamento remoto, ele aparece como uma ferramenta para reconstituir uma história, a dimensão temporal. E com sensoriamento remoto, a dimensão temporal ela quer ser avaliada de duas formas. Tem duas grandes abordagens. Uma é análise de séries temporais de imagens. Então, eu comparo duas imagens e eu vejo antes e depois. Então, isso é mais adequado para mudanças que não são, digamos, em tempo limitado, que são em tempo limitado. E tem a outra abordagem de detecção de traços antigos em imagens de hoje. Exemplo aqui, esqueci de dizer, em cima é a costa das Guianas, com migração de um banco de lama e o mangue, à esquerda tinha manguezais, sumiram e o mar trouxe de volta um banco de lama que vai se estabilizar e um mangue cresceu depois em cima desse banco de lama. Então, são duas imagens a mais ou menos uma década de intervalo. E embaixo é uma fotografia aérea numa área um pouco úmida do litoral amazônico, onde aparece aqui um polder, a estrutura geométrica de um polder, que não dá para ver no chão. Alguém que passa no chão não tem como ver, mas na imagem, essa visão panorâmica me permite reconstituir coisas do passado, não datar, é mais difícil a datação, mas eu posso detectar e localizar. Uma coisa que é importante na Amazônia é a detecção precoce do desmatamento. Então, aqui à direita, dá para ver que quando eu estou no final de tudo, longe de tudo, de um ano para outro, sempre aparecem mais algumas parcelas. Então, aqui, o desafio, ele é tanto espacial quanto temporal. A parcela, quando ela começa a ser aberta, digamos, a aparecer, no início, ela é pequena. Pouco tempo, pouco espaço. Então, tem um desafio tanto de resolução espacial, ver coisas pequenas, e de resolução temporal, ver coisas cedo. Se eu não tenho nem uma nem a outra, então eu vou ter que esperar, e depois de 3 meses eu vou ver uma parcela gigantesca que não dá mais para não ter desmatado. Então, depois de um tempo, tem essas paisagens estruturadas que eu posso acompanhar, mas já é uma abordagem de cadastro fundiário, etc. Não é mais uma abordagem de detecção. Por causa das nuvens, tem muitos trabalhos que se fazem com radar. O Sentinel-1, que eu já comentei, dizendo que ele é pouco sensível, ele consegue, quando está tudo certo, quando não chove, enxergar parcelas desmatadas. Então, aqui eu tenho uma série de 4 imagens e eu sei que esse desmatamento ele aconteceu entre o 17 de abril e 3 de agosto. Eu não sei mais do que isso, mas por causa desse intervalo de 4 meses, 3 meses e pouco, eu não tive a possibilidade de ver quando começou e de poder intervir quando era tempo.
Outra coisa que gera muito trabalho, muitos estudos, é o monitoramento do litoral das Guianas. O que chamam as Guianas são as 5 Guianas: Amapá, Guiana Francesa, Suriname, Guiana e o início de Venezuela até o Orinoco. Tudo isso é escudo das Guianas. Então, o litoral das Guianas, ele tem esse fenômeno espetacular das águas lamosas do Amazonas que são empurradas ao longo da costa e que geram bancos de lama que se estabilizam periodicamente. Então, só nessa imagem de lança dá para ver dois. Esse que já mostrei em outra cor na cidade de Curu, e mais outro que está mais na frente, que está há alguns anos na frente e continua se propagando. Então, quando fica bastante denso, depende de quantas horas tem fora da água, as sementes das árvores se encaixam e começam a prosperar, e daqui a pouco tem um mangue novo, e em breve vai ter uma floresta que vai ficar durante algumas décadas até o mar levar tudo. Então, isso gera mudanças espetaculares nas imagens. Aqui, fotos dos anos 50, onde dá para ver aqui uma década. Aqui o mangue começa e aqui o mar veio limpar essa vegetação de novo. E aqui também uma década de intervalo, uma península aqui protegida por um banco de lama. Esse banco de lama foi embora, não tinha mais essa pressão, e então a água desse rio veio furar essa pequena faixa de terra. Então, falei de fenômeno de deformação topológica, uma península virou ilha, isso é uma mudança topológica. Bom, e tem o crescimento urbano também, bom, crescimento geral, todas as cidades do mundo inteiro a tendência geral é crescer, e tem fenômenos mais localizados, como nessa fotografia aérea, não lembro quanto tempo, mas tem alguns anos de diferença, não tantos, né, talvez 4 ou 5 anos, onde tem aqui mais antiga e a direita mais recente, e dá para ver que teve prédios novos, esse grande aqui, esses 3 aqui, e uma favela que veio se encaixar dentro dessa área onde tinha um pouco de espaço. Então, isso é um documento interessante, porque é ao mesmo tempo uma informação que permite, até certo ponto, datar a mudança, saber entre que ano e que ano aconteceu, localizar e caracterizar com uma textura típica de uma forma de urbanização que não é que é importante conhecer. E também a estimativa da densidade de população, que não é simples nesse tipo de ambiente, é importante porque o prefeito, as autoridades vão precisar saber quantas pessoas tem a mais, porque vão precisar de médico, de hospital, de escola, de esgoto, etc. Bom, só para concluir sobre detecção de mudanças, tem algumas exigências para que possa funcionar, que eu vou resumir aqui as mais importantes, condições para dar certo. Primeiro, boa calibração relativa. Quer dizer que na série de imagens, as imagens têm que ser feitas com o mesmo sensor, se for possível, e nas mesmas condições. Porque senão, uma área que não mudou, observada de forma diferente, eu vou ver imagens diferentes que vou interpretar como resultado de uma mudança na paisagem. Então, para ter certeza que é mesmo uma mudança da paisagem, eu não quero ter mudança na forma de observar. Então, calibração relativa, quer dizer, entre imagens, não absoluta, tanto radiométrica, que não tenha mudança de cor quando é a mesma coisa, e geométrica, quer dizer que tenha uma boa sobreposição. Aqui, nesse exemplo, mesmo o lugar onde tem essa migração dos manguezais, dos bancos de lama, eu vejo a imagem de cima, que a linha de costa foi reproduzida na imagem do meio, e as duas reproduzidas na imagem de baixo. E se a precisão de localização tiver um erro muito grande, então eu não vou poder concluir. Então, para concluir que tem uma mudança, por exemplo, de 50 metros, eu não posso ter essa conclusão se o próprio satélite gera a imagem com uma incerteza de localização de 50 metros. Então, isso é uma exigência importante. E outra coisa importante é a escolha de datas adequadas. Primeiro, a frequência de aquisição. Se eu quiser ver o movimento com bastante detalhe, é melhor ter uma imagem por semana do que uma imagem a cada 5 anos. E também a resolução temporal. Quer dizer que a imagem que eu quero que ela seja associada a uma data. E isso, às vezes, é difícil,
porque eu prometi que ia comentar sobre a filtragem de nuvens, exemplo aqui com o Sentinel-2. Filtragem de nuvens se faz com várias imagens de diferentes datas. Nesse exemplo, eu tenho 4 imagens, todas sem nuvens, mas a ideia é que as nuvens mudam de posição, e eu posso fazer a hipótese que um pixel qualquer da área vai ter um dia sem nuvens. Às vezes tem tanto nuvem que não funciona, mas a hipótese que eu preciso fazer é que vai ter pelo menos uma data sem nuvem. O nível 1 é sem nenhum processamento lá em cima, nuvem e atmosfera. O nível 2, eu fiz uma correção atmosférica, eu fiz a correção do aerossol e da difusão atmosférica. E no nível 3, eu fiz um mosaico de 4 imagens, pegando para cada pixel uma das imagens, nesse caso deve ser uma média de mais de uma, para não ter nuvem. O problema é que o resultado que eu tenho aqui embaixo é uma mistura de várias datas. Eu não posso dizer esse estado instantâneo dessa área, ele foi visto no 15 de outubro. Eu posso dizer que é entre setembro e dezembro. Infelizmente, não tenho, se eu quiser tirar nuvens, que é uma escolha, eu não tenho como conectar a imagem com uma data para minhas análises temporais. Bom, e para terminar, algumas coisas sobre a geometria, a cartografia do relevo. No caso da Amazônia, tem um problema que é a floresta. Ou seja, que tem 2 tipos de superfície que eu posso imaginar levantar. Tem o que se chama modelo digital de superfície, que a parte superior, telhados e principalmente do céu, e o modelo digital de terreno. O problema é que a maioria dos usuários querem um modelo digital de terreno, mas a maioria dos modelos disponíveis são modelos digital de superfície. Exemplo, o SRTM que todo mundo usa, como se fosse um MDT, modelo de terreno, não é um modelo de terreno. É só olhar aqui embaixo a comparação no sul do Pará, onde tem muito desmatamento, entre o SRTM e o Landsat do mesmo ano, 2000, e vocês podem ver que toda vez que tem uma parcela desmatada, tem um buraco da mesma forma na superfície do SRTM. Se fosse um modelo de terreno, não ia dar para ver nada, mas é um modelo de dossel. Então, tem usuários que usam SRTM para hidrologia, para geologia, para ciências que precisam do chão, da superfície topográfica. Então, isso é uma fonte de erro muito importante. Para ver o chão através da floresta, as 3 soluções que existem são, primeiro, o LiDAR, que já comentei. Ele é o mais preciso de todos, mas ele tem um custo por quilômetro quadrado que é alto demais para imaginar uma cartografia de grandes áreas, de um estado inteiro. Não daria. Depois tem o radar de banda P, já falei do caso do biomass, do satélite biomass para medição da biomassa florestal, e eu vejo também através da floresta a topografia, e tem, eu chamo aqui com aspas, o pós-processamento inteligente de modelos de dossel, quer dizer que o SRTM, que está lá em cima do dossel, tem iniciativas para puxar essa superfície para baixo, para tentar ficar mais perto do chão. Tem um modelo que se chama FABDEM, por exemplo, que no Brasil tem o ANADEM, da Agência Nacional de Água, para tentar ter uma coisa mais perto da hidrografia natural. Tudo isso é melhor que o SRTM, mas não deixa de ser uma especulação, porque, afinal, vocês adivinham onde está o chão através da floresta. Eu trabalho sobre o radar de banda P, e, portanto, é sobre isso que eu tenho algumas coisas para contar para vocês. Então, aqui, nesses dados, tudo isso faz parte de um levantamento que foi feito uns 15 anos atrás, em várias áreas da Amazônia, do projeto que se chama Radiografia da Amazônia, do Exército Brasileiro. E é interessante porque são levantamentos aéreos, onde tem à esquerda o modelo de terreno obtido a partir da banda P, grande comprimento de onda que atravessa, e à direita um modelo de superfície, banda X e um pequeno comprimento de onda, 3 centímetros, e não penetra através das folhas. Exemplo 1 é um Inselberg, uma estrutura assim, geológica bastante alta, que aparece do mesmo jeito nas 2 imagens. Exemplo 2 é um pequeno rio que dá para ver na fotografia aérea que ele é quase escondido pela vegetação.
Então, no modelo de dossel, ele não aparece. No modelo de terreno, ele aparece claramente. E exemplo número 3 são pequenas áreas desmatadas, isso é agricultura familiar, e no modelo de dossel, do mesmo jeito que eu mostrei isso comparando SRTM com Landsat, toda vez que tem uma parcela desmatada, eu tenho um buraco, um pontinho preto, que é um buraco na superfície do dossel. O modelo de terreno não tem nada disso. E eu vejo aqui nesse perfil, ao longo de um pequeno rio, a banda P é a linha de baixo, então desce ao longo do rio. O SRTM e um modelo que é feito no Brasil a partir do SRTM, que se chama Topodata, os dois são muito parecidos, dá para ver que estão em cima do dossel. E a banda X, o modelo de dossel obtido a partir do levantamento aéreo, ele está quase sempre junto com esse RTM na altura do dossel, mas por ter uma resolução espacial mais fina, ele consegue de vez em quando aproveitar de um buraco para descer quase até o nível da banda P, ou seja, de se juntar em termos de altura à banda P. Então, isso mostra o potencial do radar de banda P como uma boa solução. Aqui tem o histograma das declividades entre banda X e banda P. Dá para ver que a banda X ela tem uma declividade maior e que a banda P uma declividade menor, ou seja, que o solo e os dados. Então, a gente trabalha com os dados do Amapá e eu mostro aqui alguns resultados de trabalhos de estudantes. Bom, isso é um perfil, como eu já mostrei, onde esse roxo é a banda X que está no dossel, mas às vezes, devido à alta resolução, ela consegue entrar por um buraco para ver o chão. Isso é um perfil ao longo de um rio e provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente a diferença entre o laser e a banda P seria um efeito de sazonalidade com alturas de água diferentes. Aqui um trabalho de avaliação que mostra que a banda P tem uma precisão da ordem de 3 metros, pressão absoluta, e quase nada de erro sistemático, ao contrário de SRTM, que está lá no dossel, e também a avaliação da declividade. Bom, são trabalhos que são feitos para avaliar o potencial desse produto para a cartografia da Amazônia. Aqui outro trabalho que compara a banda P, que é a linha preta, com outros modelos disponíveis e que mostra que quando tem vegetação, todos os outros modelos estão em cima da vegetação. Bom, são coisas clássicas. Aqui, porque o maior uso do modelo digital de terreno em região amazônica é a gestão da água, e a ciência da água, a gestão da água. Então, tem trabalhos que usam coeficientes morfométricos de caracterização de bacias hidrográficas. Então, aqui um exemplo de cálculo do índice de Gravelius, que é um índice de compacidade das bacias. A compacidade, ela ilustra, ela caracteriza a tendência da bacia a apresentar um risco de inundação em caso de forte chuva. E esse trabalho ele mostra a banda P à esquerda e a banda X à direita, mostra que temos bacias, e o histograma de todas as bacias da região, mostra que aqui tenho índices menores, quer dizer que as bacias são mais redondas, a banda X são mais... tem um perímetro maior, porque aqui a fórmula mostra que é calculada em função do perímetro da área. Um perímetro maior, por quê? Porque ele é calculado devido à alta resolução, levando em consideração a geometria das árvores. E para cada banda, a degradação da resolução nativa de 5 metros para 30 metros mostra também que tem coisas que mudam, ou seja, que a escala muda os resultados. Bom, e ao mesmo tempo, isso eu mostrei alguns exemplos obtidos são produtos comerciais na Amazônia brasileira, e ao mesmo tempo teve todo o trabalho de preparação da missão Biomass. Aqui um trabalho feito na Guiana Francesa com o voo de calibração, um voo encomendado para calibrar, para testar os algoritmos do futuro satélite Biomass. Então, eu vejo aqui um perfil que mostra as respostas ao longo de uma linha, e a partir disso, os algoritmos definem a parte inferior, digamos, desse perfil e obtêm um
um perfil de radar aqui à direita, que pode ser comparado com o perfil LiDAR, que é a referência mais precisa. Então, isso é a base para estudos de precisão. E esses perfis, eles são obtidos a partir de uma técnica que se chama tomografia. Ou seja, esse satélite, lançado, como já falei, o mês passado, ele vai ter dados de banda P, grande comprimento de onda, que vão ser processados por diferentes técnicas, pulsar, e para ter uma resposta que me indica, que permite uma correlação com a biomassa, para realmente obter a biomassa florestal, a interferometria, que me dá a altura do dossel, e a tomografia, que me dá a distribuição, que me dá um perfil vertical, quando tenho uma resposta, uma intensidade na resposta, a intensidade do eco, a tomografia me diz esse eco ele se formou em que altura. Então, o eco ele traz de volta informação que ele coletou entre o chão e a última folha. Então, a tomografia me dá distribuição sobre um eixo vertical de tudo o que aconteceu, contribuindo à intensidade da resposta. Então, o trabalho nessa área, ele foi a base de muitos trabalhos, aqui outro trabalho de estudante, para tentar melhorar a precisão. À esquerda é uma comparação com o laser, que mais uma vez é a referência. Então, o objetivo é ter alguma coisa com a melhor correlação possível com o laser. E, afinal, o satélite foi lançado agora, e eu comento um pouco porque eu aproveito para falar da minha atividade de pesquisa, de uma das minhas principais atividades de pesquisa. O Biomass vai produzir modelos digitais de elevação, que são de terreno, realmente a nível do chão, com um pixel de 90 metros. Isso não é do satélite, porque depois de um mês ainda não tem dados. Ele vai ter uma fase de calibração que vai durar mais de 6 meses, até o final do ano. Isso é uma simulação que a gente realizou a partir dos dados do Amapá, gratuitos, e a partir disso a comunidade de usuários está se organizando, preparando, aprendendo, testando algoritmos para hidrografia.